Olá, sejam bem-vindos. Terceira semana, estamos hoje no tema rotina. E eu quero começar dando os meus parabéns. Se você chegou até aqui, com certeza você já está desenvolvendo disciplina, consistência e está mantendo constância. Isso é muito bom para o desenvolvimento e para continuar essa mentoria até o final. Vamos falar um pouco sobre rotina, porque exatamente é uma ferramenta que você utiliza para você consolidar a disciplina, para você criar novos hábitos. E só fazendo um resumo bem rápido de tudo aquilo que a gente já trabalhou até aqui, na primeira aula, nós trabalhamos um pouco sobre trazer à consciência quais são as áreas que a gente precisa melhorar. Existem várias áreas e eu preciso trazer a consciência saindo do automático, indo para o manual, para entender quais são as áreas que eu preciso melhorar. Na segunda aula, nós trabalhamos sobre a questão de decisão, é uma questão comportamental. Ou seja, eu preciso fazer o que tem que ser feito, mesmo que eu não tenha vontade. Isso é uma decisão. Então, a disciplina, ela está relacionada com esse aspecto, de você tomar a decisão, de você ter atitude. E agora, nós vamos então começar com um pouco de ferramentas que você pode utilizar ou também atitudes comportamentais que você pode fortalecer. Até porque semana que vem vamos trabalhar um pouco sobre perseverança e persistência. Mas hoje, especificamente, eu quero falar um pouco sobre rotina. Né? Se você é uma pessoa que gosta de rotina. Existem pessoas que não gostam de rotina e se sentem até felizes em dizer para as pessoas que não gostam de rotina porque preferem estarem livres, poderem fazer as coisas de acordo com a necessidade do momento. Porém, estudos científicos apontam que uma pessoa sem rotina, ela não é produtiva. Uma pessoa sem rotina, ela acaba não tendo clareza, ela acaba não tendo foco, ela acaba não alcançando resultados. Então é necessário que nós tenhamos o mínimo de rotina necessário para fortalecer e crescer. E é justamente isso que eu quero trabalhar com vocês. Então, como sempre, eu vou começar falando um pouco sobre o conceito de rotina. Até porque algumas frases acabam servindo como referência, e não só como referência, mas acaba até servindo como algo que vai fixar na sua mente para que você possa realmente ter um resumo daquilo que nós estamos falando. Conceito bem resumido rotina é o conjunto de ações regulares e repetitivas, realizadas em determinada ordem ou horário. É muito parecido com a definição que nós temos de hábitos. Porém, o hábito é o resultado final. Então, quando você tem uma rotina, e essa rotina é repetida diversas vezes no mesmo horário, da mesma maneira, ela acaba se tornando um hábito. E logo essa rotina já é incorporada à sua personalidade, ao seu estilo de vida, e você está vivendo daquela maneira sem que você perceba. Algumas rotinas que nós criamos, elas são produtivas, elas aumentam a nossa produtividade. Mas existem rotinas que foram criadas de maneira repetitiva e regular, em determinados ordem ou horário, que acabam sendo destruidores de sonhos, destruidores do foco, destruidores da nossa produtividade pessoal e profissional. Bom, você não é o que faz de vez em quando, mas você é o que faz todos os dias. Faz sentido essa frase para você? Tudo aquilo que a gente faz todos os dias vai criar nossa identidade, vai transmitir para as pessoas quem realmente nós somos. Mas a grande verdade é que boa parte de nós estamos transmitindo para as pessoas aquilo que nós não gostaríamos de ser, mas que já foi incorporado à nossa identidade. Então, quando você cria uma rotina neurologicamente correta, uma rotina que realmente seja fácil de você implantar, e uma rotina que tenha como foco não só cumprir tabela, não só cumprir um requisito do dia, não só ser uma ferramenta, mas sim algo que vai fazer com que você fortaleça a sua identidade, quem você é. Uma pessoa produtiva, uma pessoa inteligente, uma pessoa capaz, uma pessoa agradável. Então, tudo isso, ela vai fazer parte daquilo que nós fazemos todos os dias. Por isso que a rotina, ela ajuda você a fortalecer essa identidade forte. Então, continuando aqui, vamos falar um pouco sobre os benefícios da rotina. Por que é importante ter rotina? E por muito tempo, eu tenho observado que algumas pessoas até ficam felizes quando falam que não tem rotina, porém, quando elas começam a analisar os resultados que ela tem na vida, os problemas que vão aparecendo, e quando diversas vezes ela começa a ouvir que a rotina é algo necessário, mas ela não consegue implantar a rotina, porque ela não tem uma ferramenta, ela não sabe como implantar, ela, depois de um tempo, com os resultados ruins que ela vai recebendo, ela acaba tendo a convicção ou a certeza que ela precisa estabelecer uma rotina. Mas algumas pessoas têm, por natureza, já algo natural delas, criarem rotinas e seguirem rotinas. Mas existe uma grande parte da população, principalmente aqui no Brasil, que tem uma dificuldade de implantar e estabelecer rotinas. Então, o primeiro passo para que a gente possa realmente ter certeza ou colocar isso como algo padrão para a nossa vida é ter certeza dos benefícios que a rotina traz. Então, alguns benefícios aqui rápidos. Primeiro, você ter rotina traz clareza de objetivos. Melhora a produtividade e o foco. Outro aspecto também ajuda a controlar o estresse e a ansiedade. E quantos de nós não estamos sofrendo com estresse e ansiedade? Que vão trazer outros problemas de saúde. Facilita o sono e o despertar. E também constrói disciplina e autoconfiança. A disciplina e a autoconfiança são dois elementos essenciais para o nosso desenvolvimento pessoal, profissional e saudável.
Agora, existe outro aspecto também. Quais são os desafios? Por que muitas pessoas às vezes não implantam uma rotina saudável, uma rotina que realmente possa ser aplicada? É porque muitas vezes falta clareza, não sabe qual é o propósito, não sabe o que priorizar. As expectativas, elas são irreais. Tem gente que cria uma rotina muito pesada, com horários muito determinados, com minutos, segundos. Isso, para alguns setores, é essencial. Mas para a vida, no dia a dia, muitas vezes ter essa rotina 100%, toda ela cronometrada, já se prova que ela não é produtiva. Ela não alcança os resultados necessários. Quebra de consistência após imprevistos, justamente esse é um dos aspectos. Por que não dá para prever 100% das coisas que nós vamos fazer durante o dia? Porque pode ter alguns imprevistos. E esses imprevistos vão quebrar a consistência. O perfeccionismo, querer fazer tudo 100% do jeito que foi planejado. Para alguns setores, como eu disse, é necessário ter isso, mas não sempre 100%, em determinadas atividades, em determinados momentos. E a falta de recompensa imediata. O nosso cérebro necessita ter uma ação e receber o resultado disso. Então, muitas vezes, quando a rotina se torna muito estressante, o cérebro não vê uma recompensa, pelo contrário, ele começa a ver um estresse, ele começa a ter um estresse pelo efeito de você não conseguir cumprir a agenda, a rotina que você estabeleceu. Que você não muda, dentro daquele aspecto dos mini hábitos, você não muda a vida de uma vez. Você muda seu dia e o dia muda a sua vida. Então, dentro desse aspecto, como então criar uma rotina? Eu sei que ao falar sobre rotina, você sabe o que é rotina, você tem a sua rotina, e muito do que é rotina para você, ela não consegue ser alterada. Porque a rotina de trabalho você já sabe o que tem que ser feito no seu trabalho. Ou pelo menos deveria, né? A rotina, muitas vezes, de estudo também já está meio que programada, meio que estabelecida. Você chega na escola e você já tem um cronograma, você já tem um planejamento. Muitas vezes, na sua rotina pessoal, aí sim é que ela começa a ficar complicada. Porque muitas vezes a rotina do trabalho e a rotina de estudos ou de outras atividades acabam minando e sugando toda a sua energia. E quando você vai investir realmente em você, ou em atividades sociais, em outras atividades que vão fortalecer a sua identidade pessoal, muitas vezes você não tem essa energia. Por isso que você não muda tudo de uma vez, mas você muda o seu dia. Então, dentro desse aspecto de mudar o seu dia, algo que assim é libertador é descobrir que você não precisa se preocupar com o tempo. Na maioria das vezes, quando nós vamos estabelecer uma rotina, a gente fica preocupado com o tempo, minutos, segundos, atividades. Quando, na verdade, a gente deveria focar na nossa energia. Não é sobre quanto tempo você tem, mas sobre quanta energia você consegue proteger, cultivar e direcionar todos os dias. Parte da rotina que nós não conseguimos estabelecer ou cumprir é justamente por conta da energia, a nossa energia pessoal. Acordamos muitas vezes já sugando a energia que deveria estar que deveria ter sido recarregada e deveria estar potencializada durante as primeiras horas da manhã. E como que fazemos isso? Não tendo uma rotina, um ritual ao acordar. Esse ritual, ele vai fazer com que a sua energia seja potencializada. E também a questão de descansar na hora de dormir. Muitos de nós não temos uma rotina, uma higienização do sono. Vamos dormir em qualquer horário, acordamos em qualquer horário, não temos um padrão ao acordar e não temos um padrão ao dormir. Por isso que dentro desse aspecto, para a nossa aula aqui, para não ficar só na questão de algo teórico, vamos colocar em prática. E aqui realmente é o momento que você vai precisar colocar a mão na massa, né? Fazer realmente a coisa acontecer. Eu criei ali, resumi, na verdade, algumas rotinas para você começar, tanto para você dormir quanto para você acordar. Eu não vou passar aqui, porque praticamente, para algumas pessoas a rotina ela pode se adaptar, outras não. Então o que eu vou fazer? Eu vou postar para vocês, nos exercícios, pelo menos 3 arquivos. O primeiro arquivo é como se fosse uma apostila curta, onde você tem um passo a passo que você pode fazer ao dormir e também ao acordar. E você pode ir marcando dia após dia se você está cumprindo. Isso vai ajudar. Também vou postar um outro livro, um audiobook. Se você gosta de ler, escutar, seria uma opção para você ouvir um livro. E esse livro, ele vai falar um pouco sobre como fazer mais e melhor. Então ele vai falar um pouco sobre esse aspecto que eu comentei com vocês, de gerenciar a energia, não o tempo. Que aí você vai ter um pouco mais de conceito sobre isso. E o terceiro seria um resumo muito rápido daquilo que eu estou passando para vocês hoje. Por que não, de repente, passar aqui uma receitinha de bolo? Porque para cada um de vocês existem aspectos diferentes, rotinas diferentes, realidades diferentes. Nós temos um grupo aqui, por exemplo, que é de costura, que acorda muito cedo mesmo, às vezes 3, 4 horas da manhã. Nós temos um outro grupo que trabalha com a parte de contabilidade, que apesar de não acordarem tão cedo, muitas vezes passam do horário e vão dormir mais tarde. As atividades noturnas acabam se tornando mais produtivas até para algumas pessoas, porque é o momento que você tem menos interrupções com o telefone ou outras atividades do trabalho. Mas nós temos um outro grupo também,
que trabalha em outras áreas de produção e serviço. Então, para cada um de vocês existe uma realidade diferente. Então, dentro desse aspecto, qual que é a proposta? É que nesse primeiro momento você faça uma autoavaliação de como tem sido a tua rotina, mas não partindo da rotina diária, das atividades que você faz, mas daquilo que é o principal. Como tem sido a sua rotina ao dormir? Você tem um horário determinado para dormir e tem dormido nesse horário todos os dias? Eu sei que quando eu falo isso, para muitas pessoas, a objeção ou aquilo que vem à mente é, mas é impossível eu conseguir determinar um momento. Disciplina. É fazer o que tem que ser feito, mesmo que eu não queira. E dormir no mesmo horário, isso ajuda o teu cérebro. Isso ajuda a proteger o teu cérebro. Isso ajuda a proteger a sua qualidade de vida e te dá mais energia para que você possa produzir mais dentro do horário de trabalho. Todos nós temos 24 horas. E dentro dessas 24 horas, deveríamos ter o equilíbrio para que o trabalho, as atividades da família, as atividades sociais conseguissem se completar dentro dessas 24 horas. Porém, determinando e deixando como essencial o horário de descanso. Algumas pessoas dizem 6 horas, outras pessoas dizem 7 horas, outros especialistas falam 8. Mas existe aí uma estimativa que dormir 7 horas seria o essencial. Mas muitos de nós não conseguimos dormir essas 7 horas. Mas a grande verdade é que nesse momento, para esse momento de trazer a consciência, mais importante do que quanto você dorme é a qualidade desse sono. Então, para que a qualidade do seu sono, não importa se vai ser 4, 5, que não é o ideal, mas que você pode trabalhar para que chegue no ideal, e isso vai ter que ter tempo, vai ter que ter disciplina, vai ter que ter perseverança. Nós vamos trabalhar com outros elementos ao longo dessa mentoria que vai te ajudar. Então, para efeito de repente, alinhar, para que todos nós possamos realmente estar no mesmo foco, e se fizer sentido para você, uma das propostas que eu gostaria de fazer para o nosso grupo é que nós trabalhássemos nos próximos meses para criarmos uma rotina de sono, horário de dormir, horário de acordar, para ter qualidade de sono. E também criar uma rotina na hora de despertar. Por que na hora de despertar? As primeiras horas do dia, elas são determinantes. Existem muitas pessoas que ao acordar, elas vão direto para o celular, muitas vezes já acham ou veem ou leem uma mensagem que vai desestabilizar o dia delas, muitas vezes vai e liga a TV, alguns até deixam a TV ligada a noite toda, ou deixam o som ligado, com músicas que muitas vezes que não vão ajudar no desenvolvimento, no crescimento e até para efeito de relaxar a pessoa para dormir. Então, existem hábitos diversos que a gente se acostumou durante a vida e a gente acha que isso é o que faz a gente realmente dormir, descansar, quando na verdade são simplesmente manias que a gente acabou adquirindo que estão destruindo ao longo do tempo a nossa produtividade, a nossa capacidade de raciocínio, a nossa saúde mental, emocional. Então, dentro desse aspecto, é importante que a gente possa focar nisso. Horário de dormir e horário de acordar, horário de o que faz antes de dormir e o que faz ao acordar. Para poder encerrar, é que nós possamos trabalhar exatamente esse primeiro aspecto. Horário de dormir, tentar trabalhar para que a gente possa estabelecer um horário, cada um dentro do seu aspecto, qual que é o meu melhor horário para que você possa dormir. Tem a questão do ritual ou da higienização do sono, que você deveria fazer antes de dormir. Então, existem coisas que você faz ali 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos antes, que vão ajudar. Uma delas é tirar a exposição de telas, ou seja, não usar o celular durante esse horário que você está indo dormir. E é claro que algumas coisas que você pode fazer durante a noite, preparando o teu ambiente de sono, para que você possa ter um sono reparador. E ao acordar, existem alguns rituais que você pode fazer ao levantar, que vão ajudar a potencializar, a fazer com que o teu corpo desperte. E para que isso? Para que a sua energia se torne equilibrada durante o dia. Para que você não acorde desgastado ou simplesmente quando você acordar já está desgastado e você vá para o trabalho realmente com a energia baixa. E essa energia baixa vai fazer com que durante o dia você não performe bem, você não trabalhe bem e automaticamente à noite você vai estar mais cansado, tornando um ciclo quase que infinito. Então, vamos quebrar esse ciclo. Se fez sentido para você, existem os exercícios, faça os exercícios e se houver alguma dificuldade, é só me chamar, pergunta, que eu estarei à disposição para ajudar. Nós nos vemos semana que vem falando um pouco sobre perseverança e persistência. Duas atitudes comportamentais que são essenciais para que a gente continue, para que a gente alcance o nosso foco, para que a gente alcance o nosso objetivo. Até lá e que Deus abençoe cada um de vocês ricamente.